Vamos continuar conversando na nossa série de mensagens sobre o nosso contador de histórias por excelência, Jesus Cristo, que contou as histórias chamadas nas Escrituras parábola, um termo grego que significa comparação e colocar ao lado. Uma parábola é sempre um retrato da sociedade, da realidade, da vida comum, tentando explicar conceitos abstratos e invisíveis relacionados ao reino de Deus e ao propósito de Cristo na terra. Eu quero conversar com você hoje sobre uma das parábolas mais enigmáticas e de mais difícil interpretação. Essa é a parábola chamada do Grande Banquete. Alguns estudiosos ainda estão em conflito em relação a onde essa parábola de fato se encontra, porque ela tem dois registros praticamente idênticos, com nuances e detalhes diferentes. Uma vez ela aparece em Mateus capítulo 22, num contexto mais escatológico da segunda vinda de Jesus, e também num conceito mais de julgamento e juízo final. A outra aparece em Lucas capítulo 14, numa condição mais de relacionamento, de convite e uma graça estabelecida àqueles que são chamados à presença de Deus. Nós ficaremos com Lucas capítulo número 14 para refletirmos. E os estudiosos, alguns deles concordam, e é por esse caminho que eu vou, que essas duas parábolas não são a mesma. Que Jesus contou uma com um conceito mais escatológico, registrada por Mateus, e outra com um conceito mais de convite gracioso, relacionado ao contexto de Lucas capítulo 14. Por isso o tema da nossa mensagem é o convite gracioso de Deus. E para que a gente entenda isso de uma maneira específica e não corra o risco de interpretar a parábola de Jesus por meios alegóricos, nós vamos olhar primeiramente para o contexto de Lucas capítulo 14, onde essa parábola é narrada. Interpretar textos bíblicos de maneira alegórica é também uma ferramenta e é um recurso, mas pode ser perigoso quando nós entramos num contexto sem saber do que ele se trata e podemos tirar interpretações, inclusive, muito distantes do que foi o interesse original quando registrado nas Escrituras. Então, antes de nós aplicarmos essa palavra às nossas vidas, é fundamental que a gente desenhe o cenário, o contexto, a moldura que protege onde as aplicações dessa palavra podem ser de alguma maneira percebidas e significativas para a nossa vida. Eu gostaria que você entendesse que nesse texto aparece logo no capítulo 14, o versículo 1, um destaque importante sobre contexto e cenário. O texto começa dizendo o seguinte, eu não vou ler para você, eu apenas vou explicar, nós leremos a parábola daqui a pouco juntos. Mas o texto registra dizendo que estava Jesus sentado à mesa na casa de um fariseu. Essas informações são importantes, porque dá para nós o pano de fundo de onde a parábola emerge. Lembre-se, as parábolas são sempre respostas a perguntas, a contextos, a indagações e exclamações, onde Jesus vê na obrigação de explicar os elementos do reino de Deus com histórias da vida real. Então, quando ele está à mesa com esse fariseu, nós temos um cenário que impulsiona a propulsão dessa parábola, a permanência dessa parábola aos ouvintes. Vamos lá. Primeiro, ele estava com um fariseu. Fariseu, nas Escrituras, é considerado uma pessoa distinta. Os fariseus, eles tinham uma certa popularidade no meio religioso e popular. Enquanto os sacerdotes cuidavam mais das cerimônias do templo e ficavam mais restritos ao ambiente religioso, os fariseus estavam mais diluídos na vida comum. Eles viviam a vida sinagogal, ou seja, eles estavam nas sinagogas lendo e interpretando a Torá com o povo. Eles eram vistos e percebidos pela sua identificação e distinção de uma maneira clara e objetiva pelas vestimentas que eles usavam, pelo letramento que eles tinham. Eram homens ensinados em escolas rabínicas, cultos, eruditos. Eram homens que tinham comportamentos e andar que os destacava dos demais da multidão. Por isso, quando falamos em fariseu, Jesus está numa casa de uma pessoa importante. Grave bem isso. Jesus está numa casa de uma pessoa de alta estima, tida em alta conta para o contexto do Novo Testamento. Em segundo lugar, estava numa mesa. A mesa é um espaço central para a cultura oriental, inclusive nos dias de hoje.
Na nossa cultura ocidental e pós-moderna, mal percebemos a importância da mesa dos nossos dias. Convidamos pessoas à mesa, sentamos à mesa, porém, no mundo oriental, principalmente nos tempos de Jesus, convidar para a mesa era estabelecer uma relação de profunda intimidade e de honra com a pessoa convidada. Ou seja, segundo os estudiosos, a interação social na mesa, ela só perdia para a interação sexual entre os casais. Por quê? Porque era um nível de entrega, um nível de familiarização, um nível de conexão, onde as pessoas, ao sentarem à mesa, estavam fazendo trocas sociais, emocionais profundas. E a mesa é um lugar especial e produtivo para o mundo do Novo Testamento. Mas não era qualquer mesa. O texto diz que havia um banquete naquele lugar e muitas pessoas foram convidadas. Essa informação é importante porque banquetes eram dados por pessoas nobres. Banquetes eram financiados por gente que tinha muita condição financeira e que queria mostrar a sua posição social e queria revelar que tinha de fato um certo tipo de distinção social. No vilarejo, as pessoas comentavam: você viu? O fulano de tal deu um banquete. E pessoas importantes convidavam outras pessoas importantes do círculo de pessoas privilegiadas e prestigiadas daquele vilarejo para que pudessem participar daquela demonstração pública de poder social. Banquetes eram, sobretudo, demonstrações públicas de poder social do anfitrião, que convidava um número sem fim de pessoas importantes do seu círculo de prestígio. Portanto, ser convidado para um banquete era tido em alta honra. Numa sociedade onde honra e vergonha era simplesmente vista de uma forma vincada e significativa, nós não conseguimos compreender muito bem no nosso tempo. Porque para nós, vergonha e honra, na nossa cultura pós-moderna, é relação subjetiva. O que para mim é vergonha, para você pode ser honra. O que para você é honra, para mim pode ser vergonha. E então a gente pode trocar essas palavras porque é subjetivo. E segundo, é individualista. Cada um tem o seu próprio conceito e a sua própria maneira de ver, e cada um cuida da sua própria vida. Não era assim no Novo Testamento, onde as pessoas tinham um conceito de honra e de vergonha muito pré-determinado pelos comportamentos, lugares que frequentavam, roupas que vestiam, profissões das suas religiões, e ali vergonha e honra era altamente estabelecido. Porém, nesse ambiente de um homem importante, de um banquete importante, com gente muito importante, tem uma pessoa ali muito insignificante. De repente, aparece no texto como um intruso. A descrição de Lucas é impressionante, diz assim: e havia ali, naquele lugar, um homem com seu corpo inchado. E Jesus o curou, e em seguida mandaram embora. Veja bem essa relação. Um homem com corpo deformado, na verdade, estava naquele lugar como um penetra. Ele era uma pessoa, como dizemos, uma persona não grata. Ele era um marginalizado, uma pessoa não querida naquele ambiente. Por quê? Porque num mundo que era tomado pela magia, pelas crendices populares e pelo senso comum, qualquer pessoa que apresentava uma deformidade física, qualquer que seja, poderia ser vítima de uma maldição hereditária vinda dos seus pais pecadores, poderia ser o resultado de uma punição divina pelo seu próprio pecado, ou poderia ser o resultado de uma intervenção dos deuses relacionada a um castigo pontual, aquele momento e aquele homem. Quando as pessoas veem aquele homem com uma deformidade física, eles altamente ou prontamente excluem da comunhão. O que aquele homem está fazendo ali, Lucas não nos diz. Como ele entrou ali, nós não sabemos. Mas é importante que você saiba esse contexto. Um homem importante, um banquete importante, para gente importante, com um homem insignificante. Quando esse homem vai embora, Jesus olha para o ambiente, com gente de ostentação e de alto poder social, e diz o seguinte: queridos, eu gostaria de dar uma aula de etiqueta para vocês. Não me agradeçam depois, porque eu quero contribuir. Quando vocês forem convidados para uma festa, vocês precisam aprender a se comportar como tal. Por isso, nós vamos dizer que nesse contexto, Jesus tem duas intervenções preparatórias para chegar no momento da parábola. E a primeira é quando Jesus fala sobre os lugares de honra no banquete. Se preparem para a festa. Quando vocês forem convidados, não sentem nas cadeiras de honra que ficam na frente do banquete.
Porque pode ser que o dono da festa chegue e diga para você: ei, você precisa sair daqui porque esse lugar não é seu, o seu lugar é o fundo. E você vai ter uma grande vergonha, vergonha e honra, lembra? Mas quando você for convidado para uma festa, sente nas cadeiras do fundo. Para que chegando o dono da festa olhe para você e diga: não, seu lugar não é aqui, é lá na frente no lugar de honra. E você seja honrado diante de todos. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Jesus arremata isso no versículo 11 para dizer sobre esta cultura da honra no banquete e os lugares de honra nesse lugar. Não satisfeito com isso, Jesus emenda uma segunda instrução. Mais uma regra simples e prática para aqueles que ali estavam. Jesus fala sobre os convidados de honra no banquete. E lá no versículo de número 13 e 14, ele vai contar a história, dizendo para que aquelas pessoas não convidassem para um banquete, lembre-se, o banquete é a palavra central de Lucas 14, não convidassem pessoas ricas, parentes e vizinhos, mas que fossem convidados os pobres, os cegos, os aleijados e os mancos. Veja bem que Jesus dá essa instrução para dizer: pois se você convida uma pessoa que pode retribuir para você, você não tem feito nada mais do que tirar uma vantagem disso. O verdadeiro princípio do reino é você convidar pessoas que não podem retribuir nada a você, convidando-as para um banquete, sem que elas tenham condições nenhuma de devolver isso no futuro. Jesus está dizendo o seguinte: no reino de Deus não tem networking. No reino de Deus, você não senta na mesa para tirar vantagem com qualquer pessoa. Você não senta para fazer conexões interesseiras. No reino de Deus, você traz as pessoas para a mesa para que elas sejam ministradas pela graça, pela misericórdia e pela bondade. Esses dois ambientes, essas duas intervenções de Jesus no banquete de um homem importante, num lugar importante, com gente importante, é para mostrar que pessoas insignificantes são prioridade dentro do reino de Deus. Jesus agora vai contar a parábola e vai preparar os seus ouvintes para que eles saibam e arrematem de fato o que significa esse ambiente que ele está construindo. E alguém naquela festa morde a isca. Um convidado importante se levanta no meio de todo mundo e diz o seguinte: ah, que coisa maravilhosa! E aí a terceira intervenção de Jesus preparatória para a parábola. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: bem-aventurado aquele que comer do banquete do reino de Deus. Então alguém se levanta e diz: ah, isso é muito importante, lugar de honra no banquete, mas feliz mesmo é aquele que vai comer no banquete de Deus. O que ele está fazendo aqui? Ele está dando uma deixa para Jesus manifestar o princípio do reino de Deus. Porque esse homem importante está tomado por uma cultura e por um imaginário religioso cultural, onde ele imaginava que o reino de Deus era um reino físico, político, econômico, um reino social, onde o Deus tomaria o exército dele, tomaria com seu Messias o trono de Roma e assumiria o governo definitivo de Israel naquela região. Então ele exclama num tom de euforia: o bom mesmo, Jesus. Você está falando dos banquetes aqui? Mas o bom mesmo é quando chegar o reino de Deus e a gente sentar no banquete com ele e a gente ter poder político, econômico, social para manifestar o nosso governo e o nosso domínio. Mordeu a isca. E Jesus, vendo essa oportunidade, não deixa passar. E aí ele vai contrariar, confrontar e contrastar todo esse imaginário coletivo profético judaico para mostrar que o reino de Deus não vem com aparência humana, o reino de Deus não cabe em categorias religiosas e o reino de Deus não pode de maneira alguma ser classificado por uma mensagem interpretativa de fariseus. E Jesus começa a história contando assim, versículo 16. Então Jesus respondeu àquele homem que exclamou: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e eu preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro
disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e vou ali para experimentá-las. Por favor, desculpe-me por não comparecer. E ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. E esse nem pediu desculpas, dá uma observada nisso. Versículo 21 diz: o servo voltou e relatou isso ao senhor, ao anfitrião do banquete. Então o dono da casa ficou irado, indignado, e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade e traga, olha aqui de novo aparecendo a frase, pobres, aleijados, cegos e os mancos. Então o servo disse: o que o senhor ordenou já foi feito, e ainda há lugar na mesa. Então o senhor disse ao servo: vá pelas ruas, pelos caminhos, e insista. Numa outra tradução, queridos, vai estar obrigue que entrem, para que a minha casa fique cheia. E eu digo a vocês, que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. O tema central dessa parábola agora, ele vai se desenvolver no conceito das duas respostas. Jesus está diante de homens importantes, num cenário importante, com pessoas importantes, mas com uma ação insignificante daquele homem que saiu de lá curado. E Jesus aproveita esse momento para dizer que a bênção de Deus e a graça de Deus acompanha e se estabelece dependendo da resposta daqueles que foram convidados para o banquete. E são 2 respostas apenas que nós podemos dar de acordo com a parábola que Jesus conta sobre o banquete do reino de Deus. Você pode aceitar esse convite, ou você pode rejeitar. Se a gente for olhar esse processo de rejeição, é algo extremamente ofensivo, é algo nada polido, é algo que insulta o dono da casa, pois aquele senhor havia feito um convite para comparecerem, e depois de um tempo eles declinaram do convite. Isso aqui é importante você saber. Um convite no mundo antigo não era imediatamente o convite para comparecer, era um convite para se preparar. Geralmente, quando tinham esses convites para o banquete, eram feitos em 2 momentos. Primeiro, o servo do anfitrião passava pelo vilarejo, convidando as pessoas mais importantes e dizendo: o meu senhor vai oferecer um banquete, e você foi convidado. Você tem a honra de participar do banquete do meu senhor. Apenas isso. Então, passava-se dias ou até semanas, e aí aquele servo passava dizendo: o banquete está pronto, você só deve comparecer, então venha participar do banquete do meu senhor. E aí, nesse contexto, nesse cenário, apresentam-se desculpas que aparecem nesse contexto como ironias. Os ouvintes de Jesus que ouviram essa história naquele momento, eles riam dessa história, sabia disso? Porque eu vou contar para você o nível cômico que Jesus dá ao contorno dessa história que ele conta para trazer um certo tipo de autenticidade do reino. É mais ou menos assim. O primeiro chegou para o servo do anfitrião e disse: olha, eu comprei uma terra no meio do tempo, entre quando o seu senhor me convidou e agora que está pronto o banquete, e eu não posso ir porque eu preciso ver essa terra, eu preciso conhecê-la. Irmãos, os ouvintes pararam e falaram assim: isso não faz sentido, isso é uma desculpa esfarrapada, porque naquela época não tinha compra online, naquela época não tinha mercado digital, as pessoas não compravam à distância. Para comprar a propriedade tinha que estar em loco, tinha que visualizá-la e fazer o contrato com o proprietário presencialmente. Como é que esse homem comprou a terra e ia lá para possuí-la depois? Não faz sentido. Então os ouvintes dão um sorriso maroto e dizem: esse aí pisou na bola. Que desculpa esfarrapada dele, na verdade. Jesus conta segundo. Para dar um contorno de dramaticidade, Jesus fala: houve um homem que também foi convidado e ele disse: eu não posso ir porque eu comprei 5 juntas de boi. Cada junta equiparava a 2 bois, que eram testados antes de serem comprados para ver a sua capacidade e vitalidade para arar a terra ou o serviço da propriedade. Nenhum senhor agricultor ou nenhum senhor feudal faria a loucura de comprar uma junta de bois sem testar o animal antes. Então isso parece muito estranho aos ouvintes, dizendo: como assim? Entre o primeiro convite e o segundo convite, ele comprou uma junta e ainda não tinha testado? Não faz sentido, é uma desculpa esfarrapada. Jesus não se dá por satisfeito e conta a pior das experiências. Ele diz: e o terceiro disse o seguinte: eu acabei de me casar, por isso eu não posso ir. Ele nem desculpa pede, sabe por quê? Porque ele estava amparado por lei.
Sim, aquele homem usa Deuteronômio capítulo 20, versículos 5 a 7, que diz assim: ao homem que se casar estará desobrigado por uma quantidade de anos para cumprir os seus deveres domésticos para com a sua esposa. Estará desobrigado de todo o serviço militar. Só que aquele homem é tão incoerente que ele usa a legalidade, ele usa a lei de uma maneira inapropriada, dizendo que ele está desobrigado de comparecer a eventos sociais, e não era verdade, era só para movimentos militares. Então o povo cai na gargalhada e diz: não é possível, como é que esses caras contam uma história como essa? O povo está animado, o povo está achando que é um stand-up comedy, estão achando que Jesus está brincando com os ouvidos dele, e aí Jesus insere um elemento dramático. Ele diz: então o Senhor ficou irado, e a conversa ficou séria. E aí Jesus insere um elemento escandalizador. Ele diz: o Senhor foi e pegou os cegos, os aleijados, os mancos e os pobres. Numa sociedade altamente estratificada, cujas acentuações sociais eram muito mais fortes do que hoje nos nossos dias, isso era um escândalo para quem ouvia. Como assim? Essas pessoas não podem estar num banquete. Elas não têm roupa para isso. Elas não têm comportamento para isso. Elas não têm letramento para estar nesse lugar. Não são nobres, não são dignas, não são pessoas distintas da sociedade. Elas não podem participar. Esse Senhor está cometendo uma loucura. E é o que Jesus diz: pois é. E além disso, ele faz um segundo convite para trazer qualquer pessoa que estivesse na rua para participar do banquete, porque o prazer do Senhor é a casa cheia de gente para participar do banquete que ele oferece. Jesus está inserindo no contexto gente que jamais seria trazida ao banquete por si mesma. Gente que jamais seria capaz de experimentar aquele convite gracioso e generoso. Jesus insere um elemento dramático para o ouvido daquele povo. E nós não estamos falando de judeus, fariseus, nós estamos falando de sociedade nesse momento. Jesus traz um estranhamento a eles, porque aquele grupo de pessoas não poderia comparecer a um lugar como aquele. E este é o relacionamento com esse texto. Este é o relacionamento dos dois convites. Os que não eram para estar lá, estão. E os que eram para estar lá, não estão. E Jesus inverte a lógica. Jesus inverte o reino. Jesus inverte qualquer classificação e categorização humana. E diz: no reino do meu Pai, as coisas não são como vocês pensam. No reino do meu Pai, os últimos serão os primeiros. O menor será o maior. No reino do meu Pai, o exaltado será humilhado. O reino do meu Pai é um reino de contrastes. Ele não cabe nas classificações humanas, econômicas, sociais, políticas, religiosas. O reino do meu Pai não vem com aparência visível. Jesus confronta os ouvidos daquelas pessoas, colocando dois tipos de aceite ao convite: os que aceitam porque são rejeitados, e os que são rejeitados porque se sentem aceitos. Que coisa estranha é essa? Vamos lá, deixa eu classificar para você. Por que que os primeiros, distintos e nobres, não aceitam convite? Porque primeiro, eles têm desculpas o suficiente. Gente importante tem desculpa. Tem um repertório de escusas e de esquivas. Gente importante tem argumento para dizer: eu não posso, não é o meu momento, eu não acho prudente. Gente importante tem desculpas para usar como argumento, enquanto gente não importante não tem desculpa nenhuma. O que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada. Eu não sou uma pessoa tão importante assim. Gente importante tem ocupações várias. Veja nas desculpas: um tem ocupação com bens, outro tem ocupação com trabalho e o outro tem ocupação com família. Esses três têm obstáculos para estar na mesa do banquete, por isso não pode comparecer. Gente importante tem desculpas porque eles têm repertório. Gente não importante não tem bens, não tem produtividade e muitas vezes não tem nem família, e ali estão prontos para serem convidados e aceitar qualquer ambiente que possa lhes trazer um certo tipo de alívio e acolhimento. Esses homens distintos e nobres
não tinham nenhum tipo de consideração pela honra e o privilégio de serem convidados. Afinal de contas, eles eram acostumados com esse ambiente. Gente distinta da sociedade, recebia convite o tempo todo. Não comparecer a um banquete era a oportunidade deles de ser convidado para o outro. Por isso eles não têm em sua mente o privilégio de terem sido convidados para o grande banquete. Enquanto gente indistinta, que não tem méritos, que não merece, simplesmente entende que é um privilégio. Porque por elas mesmas, jamais seriam capazes de serem convidadas e estarem naquele banquete. Aquilo é pura graça. Gente importante não tem senso de urgência com prioridades. Porque para eles, tudo é importante, e eles invertem a lógica da prioridade e da importância. Por exemplo, Mateus 6,33 que diz: busque primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Gente importante não tem essa lógica. Eles colocam: busquem primeiro todas as coisas, e se der tempo o reino de Deus virá acrescentado. Esse povo, esse tipo de gente que rejeitou o convite, é gente que não vê a urgência do chamado e do convite. Enquanto os outros, os mendigos, os inapropriados, os indecentes, os pecadores, os que rastejam pela vida, os que não se sentem merecedores, os excluídos, os marginalizados, quando eles recebem o convite, eles dizem: é para agora, porque há um senso de urgência. Essa oportunidade pode não passar outra vez. Eles nunca receberam tamanha honra e tamanha oportunidade. Por isso é uma linda chance de poder comparecer a um banquete e deixarem a vergonha e enfim experimentarem um lugar de honra. Mas por fim, o mais interessante é que os primeiros, eles não conseguem entender a força do convite, enquanto os segundos, que são os marginalizados e excluídos, são praticamente capturados pelo esse convite. O texto, na Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão um pouco mais anterior a essa que eu li com você, diz assim: então o Senhor mandou ir pela rua e obrigar a todos a entrarem. Vamos lá. Foram 4 convites e não apenas um. O primeiro convite é: se preparem para o banquete, homens nobres. E os homens nobres não se prepararam. Veio o segundo convite e eles deram desculpas e não compareceram. O terceiro convite é: vá pelas ruas e tragam todos os marginalizados. E então a casa ainda não ficou cheia. Saia pela rua e obrigue todos a entrarem para o banquete. São 4 convites. E o quarto é impressionante, porque o quarto tem um tom de insistência. Não é violência. O termo grego não está tratado com abuso de autoridade. O servo não foi lá chicotadas e disse: entra, entra. Mas o servo foi lá, pegou pelo colarinho, chacoalhou e disse: você é digno de entrar nesse banquete. Sabe por quê? Porque esse segundo grupo dos marginalizados não havia entrado, porque eles não achavam que eram dignos de estar lá. Eles não tinham roupas decentes para isso, eles não tinham verbos suficientes para a interação social, eles não tinham recursos suficientes para estar naquele lugar, eles não tinham condições de estar naquele lugar, então eles rejeitaram o convite. Então o Senhor da casa diz: vai lá, agarra esses homens com a minha graça e traga-os para o meu banquete. Queridos irmãos e irmãs, este é um retrato da nossa história. Agora sim, com todo esse pano de fundo, a gente pode classificar e entender que essa parábola é para aqueles que aceitam a graça do convite generoso de Deus e se assentam à mesa, sem tentar usar dos seus subterfúgios pessoais, sem tentar usar dos seus atributos morais, sem tentar usar dos seus recursos pessoais e religiosos, contra aqueles que sentam à mesa do Senhor, sem tentar de alguma maneira se parecer dignos, sem tentar de alguma maneira se parecer merecedores. Esta parábola coloca em confronto, em contraste, aqueles que acham que merecem estar no banquete e por isso rejeitam, por não saber a sua importância, e aqueles que acham que não merecem estar no banquete e por isso o recebem, porque a graça vai até lá, a graça pega pelo colarinho, a graça dá um chacoalhão pessoal, a graça traz um chacoalhão na alma e diz: eu não sei por onde você andou, eu não sei que roupa você veste, eu não sei o quão maltrapilho você está, o quão sujo você está, o quão fétido você está, eu só sei uma coisa:
coisa: o meu Senhor me enviou até aqui. E este servo é chamado graça na Bíblia, para pegar você, te arrastar à presença de Deus, te colocar na mesa e dizer para você, minha filha e meu filho, que não tem lugar para religiosos, não tem lugar para moralistas, não tem lugar para gente com atributos de caridade, de benfeitorias sociais, não tem lugar para quem se orgulha da sua vaidade, do seu orgulho, mas tem lugar para pobre, tem lugar para gente que tem uma miséria na sua alma, tem lugar para gente que não se sente digna, tem lugar para gente inapropriada, tem lugar para gente pecadora. Esse é o convite da graça, que nos pega e nos coloca na mesa e nos torna filhos legítimos, não merecedores, mas filhos que recebem de graça o convite de um Deus generoso. Aleluia. É você que é o alvo dessa graça que sai pelas ruas. Essa graça furiosa de Deus. Como diz Brennan Manning no seu livro Furioso Anseio de Deus. É uma graça incontida, é uma graça extravagante, é uma graça que sai pelas ruas, te acha no teu escritório, te alcançou naquela mesa de bar. É uma graça que te alcançou naquele relacionamento tóxico. É uma graça que te alcançou naquela sua depressão. É uma graça que te alcançou naquele momento de tentativa de suicídio. É uma graça que te alcançou no meio das suas dívidas. É uma graça que te alcançou no meio do seu abandono e da sua solidão. Foi lá, te agarrou, o anseio furioso de Deus disse: você é minha, ninguém pode te arrebatar das minhas mãos. Eu te escolhi para sentar no meu banquete. Você não merece, e quem disse que você mereceria? Você só tem os méritos da minha graça para estar no meu banquete. Deus te achou, minha filha. Deus te encontrou, meu filho, com um convite generoso do seu servo, Jesus Cristo, que foi enviado a esse mundo para declarar, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos participarem da mesa do banquete. Você é convidada, você é convidado. Esse é o reino de Deus. A parábola encerra com esse conceito. A parábola encerra com esta sentença: pois todos aqueles distintos que achavam que eram merecedores não provaram e nem provarão do meu banquete. Porque o meu banquete não vem com poder, o meu banquete não vem com domínio, o meu banquete não vem como os romanos vieram impondo força. O meu banquete vem com graça, com misericórdia, com bondade, e chama os indignos, chama os rastejantes da vida, para trazê-los a um lugar de honra e dizer: vocês são honrados, não por quem vocês são ou por quem parecem, mas por quem vocês pertencem. E vocês pertencem ao anfitrião da festa. E se o anfitrião disse que você está na mesa e que você tem lugar na mesa, assuma isso e não perca isso por nada. O reino de Deus não cabe na nossa categoria humana. Ele não consegue ser explicado com a nossa mentalidade pós-moderna, capitalista, ocidental, individualista. Nós estamos tentando fazer isso, mas isso é uma ofensa ao Evangelho de Jesus Cristo. Tentando categorizar Deus dentro de uma esfera que nos faça sentido. Quando eu quero dizer para você, o Evangelho não faz sentido muitas vezes. A graça é um escândalo. Os discípulos vão até João Batista. E o João pergunta: aquele lá que eu batizei, é ele mesmo ou a gente tem que esperar outro? Os discípulos voltam a Jesus e dizem: Jesus, João perguntou sobre você. E Jesus disse: vai lá e fala para João Batista o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, e o reino de Deus é proclamado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não encontra escândalo em mim, porque o reino de Deus é um escândalo. Ele inclui gente indigna para chamar de seus filhos, porque muitas vezes a religião excludente coloca estereótipos que não os deixa aproximar da mesa. O reino de Deus é escandalizador. E sabe o que a gente quer fazer? A gente quer adequar o nosso conceito lógico. Então a gente inventa basófias, a gente inventa bobagens, a gente inventa uma teologia da prosperidade, onde Deus passa a ser seu devedor,
onde você tem um carro bom, uma casa boa, tira viagens e férias boas, então você é um homem de Deus e um homem abençoado. Esse evangelho não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia, que é consumido por nós porque faz sentido. Mas quem disse que o evangelho faz sentido? Em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz que o evangelho é loucura para os gregos, é escândalo para os judeus, mas para quem crê nele é salvação e é o poder de Deus. Aliás, por falar em Paulo, ele mostra claramente como o evangelho de Cristo não faz sentido nenhum à lógica do mundo contemporâneo. Enquanto Jesus pregava a um público rural, religioso e judeu, Paulo escreve a um público urbano, não religioso e gentílico, ou seja, que acreditava em outros deuses. Olha o que Paulo escreve. Eu acredito que ele ouviu sobre o grande banquete. Para ele escrever isso, ele deve ter tido conhecimento de Lucas nas suas viagens missionárias sobre a história do grande banquete. Olha o que ele escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram convidados, chamados. O termo grego é kaleo, o mesmo termo utilizado por Jesus na parábola. Pensem quando vocês foram convidados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Sociedade grega cheia de sabedoria humana. Poucos eram poderosos, numa sociedade estratificada, onde quem tem mais recursos tem mais poder de mando. Poucos eram de nobre nascimento, tinham estrutura econômica para se subsistir. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios. Os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu coisas insignificantes do mundo, como Denis Vicentim, os desprezados, como a Maria, o João e o Marcos, as coisas que não são, como a Joana, o Felipe e a Renata, a fim de invalidar as que são, e a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. A parábola do grande banquete é que todo que se exalta será humilhado. Deus resiste à religião soberba, Deus resiste ao humanismo tóxico que temos no nosso coração. Deus resiste à nossa carnalidade, mas Deus dá graça, Deus distribui, Deus encharca de graça aqueles que são humildes, para que ninguém se glorie diante dele. Não é o que você faz, não é o que você aparenta, não é o que você tem, não são seus recursos, não são seus atributos, não são seus títulos, muito menos as suas insígnias. O que te faz um filho e uma filha convidado ao banquete é pura graça, para que ninguém se vanglorie diante de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Quantos de nós estamos querendo trocar a glória de Deus pela nossa? Quanta força religiosa existe nos nossos dias, quanto abuso evangélico, nos tornando gente de classificações espirituais, começando com patriarcas, apóstolos, bispos, pastores, e fulano, e o voluntário, e o membro. Quantas classificações para dar distinção, enquanto o convite da graça é o seguinte: venham todos os coxos, os aleijados, os mancos e os cegos, e entre esses estou eu e está você. Nós não estamos entre os nobres de nascimento, meus irmãos, diante do mundo espiritual. Talvez você more numa casa que te dê condições de posição social, ou dirija um carro que te dê um certo contorno de força econômica. Talvez você frequente lugares que dê para você um status de convivência. Mas todos nós, por dentro, independente de como chegamos a esse templo essa noite, independente da casa que vamos voltar essa noite, todos nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Isso me faz lembrar de Apocalipse 3:17. Porque tinha uma igreja chamada Laodiceia que olhava para todas as outras igrejas e dizia: tadinha da Esmirna, tão pobrinha. Filadélfia, provação, que tribulação aquela igreja, hein? E Sardes então, tadinha, não tem algo para poder se sustentar na vida. Nós não. Laodiceia, nós não temos falta de nada, a palavra deles. Nós estamos satisfeitos com tudo, estamos plenamente abastecidos. Jesus vem e manda um recado para aquela igreja e diz mais ou menos nessas palavras: vocês não sabem que nessa imponência de vocês não sabem que nesse orgulho de vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. É o que nós somos sem Cristo, irmãos. É o que nós somos sem Jesus, irmãos.
E um evangelho sem Jesus não vai nos colocar na mesa do banquete. E se o evangelho que temos pregado não tem causado a transformação que imaginamos, é que temos pregado o evangelho errado. Se a nossa casa, se a nossa vida, se a nossa comunidade, se a nossa cidade não tem sido impactada pela vida de homens e mulheres que foram convidados à mesa, apesar do seu aleijamento, apesar da sua mendicância, apesar do seu mau cheiro, se esse evangelho não está transformando lá fora, é porque nós fazemos parte do primeiro grupo, associando a um outro evangelho. Evangelho errado não transforma, mas o evangelho de Cristo, além de nos colocar na mesa, antecipa esse grande banquete, para que nós possamos estar diante da presença de Deus para sempre. 3 lições dessa parábola. Primeira, a verdadeira felicidade é saber que nesse banquete ninguém se gloria diante de Deus. Segunda lição dessa parábola: ninguém chega na mesa por seus atributos, todos são carregados até ela pela graça. E terceira lição: ainda há lugar nessa mesa do banquete. Porque o dono da casa, o anfitrião da festa, diz: o meu prazer é ter meu oikos. A palavra oikos é lugar de convivência, é lugar de comunhão íntima. O dono da casa diz: o meu prazer é ter a minha casa cheia. Cheia. Tem lugar para você, meu filho. Você diz que Deus não se importa? Eu quero dizer para você, tem lugar para você sim nessa mesa. Você diz que você é indigna? Ah, mas Deus diz para você que você tem lugar nessa mesa. Você foi explorada, judiada, machucado por intervenções religiosas. Eu quero dizer para você que você experimentou um outro evangelho, porque nesse evangelho de Jesus, você tem lugar na mesa. É só você se portar tal como, e comparecer, e estar presente. Porque quando você está fazendo isso, você está cumprindo Isaías 25:6. Lembra? Que a primeira exclamação que provoca a parábola é a exclamação do homem: bem-aventurado que comerá do banquete no reino de Deus. Isaías 25:6 diz o seguinte: haverá um dia onde o Senhor reunirá todos os povos de todas as nações no monte santo do Senhor, e naquele monte ele servirá um grande banquete com vinhos finos e carne suculenta, e todos os povos se regozijarão nele. Havia uma expectativa desses judeus a respeito desse banquete que viria, e que o Messias inauguraria. O problema é que eles achavam que esse banquete viria com poder de força e violência humana. E o banquete estava bem de frente com eles. O pão vivo que desceu do céu estava bem diante dos olhos deles. A água que sacia toda a sede, fonte de águas vivas, estava bem diante dos olhos dele. E eles não foram capazes de enxergar, aguardando e se projetando para um banquete do futuro. E então, será que também não estamos fazendo o mesmo? Perdendo a oportunidade, a urgência de participar desse banquete agora, do já, num banquete que foi completo em Jesus, porque Ele é o banquete da igreja, Ele é a mesa da saciedade da nossa alma. Só que Ele diz para nós, reunindo um grupo de pessoas indignas, entre eles tinham pescadores de trabalhos manuais, uma profissão nada valorizada na época, coletores de impostos, zelotas violentos, guerrilheiros da época. Entre eles tinha traidor, entre eles tinha incrédulo, gente nada apropriada para uma mesa tão santa como aquela com Jesus. Mas Ele os coloca lá, pela graça, agarra aqueles homens com anseio furioso de Deus e distribui amor, dizendo para eles: este é o meu corpo, que é dado por vocês. E tendo dado graças, o partiu e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: comam, vocês são bem-vindos à minha mesa. Então, depois de terem ceado, Jesus disse: esse banquete de Isaías 25 foi cumprido em mim, porque aqui está o cálice verdadeiro, o vinho fino que foi profetizado, que não é fruto da videira, mas fruto do meu sangue vertido na cruz. Tomem todos do meu cálice, bebam desse sangue da nova aliança comigo, e então vocês farão isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem desse pão e vocês beberem desse vinho, anunciai a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. O banquete de Jesus, chamado de ceia, ela tem uma relação tripla de passado, presente e futuro.
Passado porque Isaías 25 foi cumprido em Jesus. Presente porque o banquete já acontece na pessoa de Jesus naquele lugar, em todos que se chamam pelo seu nome. Mas tem uma realidade futura, porque Apocalipse capítulo 19 diz que um dia o Senhor reunirá todos os povos, igual Isaías 25, e os chamará para si, e os assentará numa grande mesa, num grande banquete, o banquete do Cordeiro, aonde o Cristo se desposará com a sua noiva, a igreja, e todos os seus filhos serão convidados para esse banquete. Nós não estamos mais em Isaías 25, 700 anos antes do nascimento de Jesus. Nós estamos no tempo da igreja de Cristo, celebrando o banquete dele no nosso meio, mas olhando para a eternidade, nesse dia, aonde o banquete será completo, eterno, pleno, abundante, com a pessoa de Jesus. Então o que nós fazemos na ceia? Antecipamos as bodas do Cordeiro. Meu irmão e minha irmã, quando você tomar o seu cálice essa noite, e quando você ingerir esses elementos, saiba que você está cumprindo uma profecia com Cristo, está admitindo a verdade do convite de Cristo, e está se projetando por uma promessa futura de que Ele virá, nos buscará e nos assentará para um banquete eterno, aonde todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos?